tá? Do eixo x igual a zero. Observe que quando eu rotaciono um retângulo em torno desse eixo, um retângulo desse tipo, eu obtenho esse invólucro de cilindro aqui, ó. Olha aqui. Se você pegar, quem é esse invólucro de cilindro? É a rotação desse retângulozinho aqui, ó. Você tem aqui, vem até aqui. Você pega esse retângulo e rotaciona esse retângulo em torno do eixo do cilindro, você obtém esse invólucro de cilindro. Então eu vou fazer isso para cada retângulo. Agora veja aqui, ó, como é que... Vamos ver, por que eu vou fazer só para 2? Já para 2 já é difícil, né? Ó, eu vou pegar esse primeiro retângulo, eu vou... Tá aqui o eixo X, eixo X, eixo X, eixo Y. Vou rotacionar cada um deles. Você tem um retângulo R1 aqui e o retângulo R2, são dois retângulos. Rode o primeiro. Aqui, ó. Você não obtém um invólucro de cilindro, não é? Você obtém um invólucro de cilindro, que é exatamente esse invólucro aqui. Daqui para cá, cadê? Para cá, né? Para cá. E aqui dentro você não... Não, desculpe. É o A. Muito bem observado. É o A. E que você não vê, tá? Você não vê. Tá? Concorda? Você não vê. Então você tem esse invólucro. Deixa eu melhorar isso aqui. Tá aqui. Pronto. Vai até o X. Concorda? Quem é o raio menor desse invólucro? Ah, que é o X0. Quem é o raio maior? Quem é o raio médio? Pela escolha de C, C1. Quem é a altura? Então você tem um volume. Aqui. Tá? Agora você vai rodar o R2. Aí você vê que o negócio, né? Então deixa eu ajeitar aqui. Aqui a pá. Aí você vai rodar o R2, ó. Aí é esse aqui, ó. Aí esse aqui, quando você gira, já tem coisas que você não começa a não ver, ó. Você não vê mais isso aqui. Certo? Que está por dentro. Você também não vê isso. Sabe por quê? Né? Porque você vai ver esse aqui, ó. Isso aqui, a altura aqui, porque você vê isso, ó. E lá por trás, e aqui e lá por trás. Você concorda? Hã? Concorda? E tem um que está lá por trás que eu não vou desenhar para não poluir demais. Daqui a pouco você não está entendendo nada. Mas porque você não vê, né? Você não vê. Você tem dois invólucros de cilindro, um dentro do outro. Você rotacionou o retângulo R1, obteve um invólucro de cilindro. Rotacionou o R2, você obteve um invólucro de cilindro. Agora, imagine que você tem uma partição muito fina do intervalo AB, ou seja, todos os subintervalos da partição são bem pequenos e você tem uma quantidade enorme deles. Uma partição muito fina, uma partição fina implica isso. Então você vai ter muitos invólucros de cilindro, todos esses invólucros de cilindro bem finos, de tal forma que quanto mais fina for a partição, mais parecido com o sólido S será a união dos invólucros de cilindro. Você concorda? Você concorda? Tá? Então eu vou considerar aqui exatamente isso, ó. Seja, agora depois de feito tudo isso, seja SP a união de todos esses invólucros de cilindro, ou seja, C1 união com C2, união com o quê? Com CN.
um dentro do outro. O invólucro de cilindro C1 está dentro do invólucro de cilindro C2, que por sua vez está dentro do C3, assim sucessivamente, e todos eles, o Cn-1 dentro do Cn. E o fato é, esse sólido SP, ele é bem parecido com o sólido S, se a norma da partição é um número real próximo de zero, relativo ao comprimento do intervalo fechado AB. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são esses dois sólidos, porque a função F é contínua. Então é natural eu definir o quê? O volume de S como sendo o limite do volume de SP, quando a norma de P tende a zero. Mas para isso eu preciso saber se esse limite existe. E eu descubro que esse limite existe, primeiro, vendo quem é o limite de SP. Quem é o volume de SP, desculpe. Quem é o volume de SP, que eu denoto assim, ó. Volume do sólido SP, que é a união dos cilindros. É um negócio em escada, tá? Quem é o volume de SP? Quem é? É o volume do C1, mais o quê? O volume do C2, mais até quem? Até o volume do C. Me diga uma coisa, quem é o volume do primeiro invólucro de cilindro? Primeiro invólucro de cilindro tem raio médio. Qual é o raio médio? C1. Então é 2π vezes o raio médio, vezes a altura. Quem é a altura? F de C1. Vezes a variação dos raios. Quem é a variação dos raios? Delta x1. O raio maior é x1, o raio menor é o x0. Está aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Raio maior é o x1, raio menor é o x0. Mais, segundo, quem é? 2π, C2, F de C2 vezes o delta x2. Mais, até o último, quem é? 2π, Cn, F de Cn, vezes o delta xn. Ou seja, isso aqui é a soma de 1 até n, ou seja, a soma relativa à partição P, 2π, Ci, F de Ci, delta xi. Mas isso é uma soma de rima. Isso é a soma de rima relativa à partição P da função g, ou seja, isso é a soma de g de Ci, delta xi, onde g do domínio de F em R é a função dada por quem? Por g de x igual a 2π x f de x. Qualquer que seja x no domínio AB. Agora, como a função f é de hipótese, por hipótese, é uma função contínua, a função g também é contínua em AB. A função g, ela é contínua no intervalo fechado AB. E se ela é contínua no intervalo da fechada B, ela também é integrável. E, portanto, G é integrável a rima no intervalo fechado AB. E o que é que significa? Isto é, existe e é um número real,
o limite da soma de rima da G. Ou seja, o limite com norma de P tendendo a zero da soma de rima da função G. Mas quem é esse limite? Ó, a soma de rima é isso aqui. Ou seja, é o limite, não. Existe esse limite. Não, o que você está dizendo está correto. O limite é a integral definida da função. Mas esse limite, antes disso, vamos ver isso aqui. Isso aqui é o limite com norma de P tendendo a zero da soma sobre P de 2π CI F de CI delta XI. Ou seja, esse limite aqui, limite com a norma de P tendendo a zero do volume de SP, isso é o número real, que é tudo que eu quero. Porque isso aqui é esse limite que vai ser o volume de S, por definição. Tá certo? Porque eu quero que esse limite seja, desde que ele exista, mas ele existe, pelo que eu acabei de explicar. Então, daí a definição. É por conta disso que eu defino o volume de S, essa é a justificativa para se definir o volume de S da seguinte forma. Daí a seguinte definição. Qual é a definição? Definição. O volume de S, é o número real denotado, só para reforçar, denotado por isso aqui e dado por volume de S é o limite, tá certo? Com a norma de P tendendo a zero do volume de SP. Ou seja, isso é a integral definida de A até B da função G. Ou seja, é a integral definida de A até B de 2π x f de x. É essa integral definida. Faz todo sentido. Agora, antes de você ficar preocupado em decorar essa fórmula não vai ser útil não. Porque essa fórmula, nesse caso, nessa situação, vamos dizer assim, particular. A maior que igual a zero, menor do que B, F não negativo, mas tem situações mais gerais, que você tem sólidos de evolução desse tipo. Você tem que ter uma interpretação dessa fórmula. Qual é o significado? Olha aqui, ó. Olhe o significado aqui. Olha o que você está fazendo. Tá certo? Você pega um X aqui, ó. Um X aqui, fixo, porém arbitrário. Para esse X, você tem um palito aqui. Um palito que tem a altura f de x. Rotacione esse palito em torno do eixo das ordenadas. Você vai obter o quê? O que é chamado de casca de cilindro. Você obtém uma casca de... Isso aqui não encosta aqui não, porque está bem antes, né? Você obtém uma casca de cilindro que tem raio igual a quê? Qual é o raio? X. O raio é x e qual é a altura? F de x. Qual é a área dessa casca de cilindro? Se você abrir esse cilindro, se você abrir essa casca, isso é uma casca de cilindro.
Se você abrir essa casca de cilindro, a altura é quanto? X e o comprimento? 2πx. Tá certo? É a área da casca de cilindro. Então você veja o seguinte, se você analisar aí, apagando isso aqui, ó, você já copiou? Já vi para chegar? O meu sólido S, se eu chamar essa casca de cilindro de CX, a casca de cilindro, obtida pela rotação desse palito em torno do eixo, eu não obtenho um cilindro, eu obtenho só a casca, porque eu estou gerando só o palito. Essa casca de cilindro, ela tem área, tá? A área dessa casca de cilindro é quanto? A área, ó, é 2πx f de x. Agora eu posso ver essa casca de cilindro como seção cilíndrica do sólido, porque o meu sólido S, ele pode ser pensado assim, como sendo a união da família de cascas de cilindro, indexada em x, com o x variando no intervalo fechado AB. Se eu pegar todas as cascas e uni-las, eu tenho o meu sólido, né? É como se eu tivesse uma folheação, uma decomposição do sólido em folhas, onde cada folha é uma casca de cilindro. Então você tem as chamadas seções cilíndricas do sólido, que não são seções transversais, mas são seções cilíndricas. E quem é a integral da área dessa seção cilíndrica? É o volume do sólido. Ou seja, o volume do sólido S é a integral de A até B da área da seção cilíndrica. Entendido? Então, é bom que você veja assim, veja o sólido como uma decomposição em suas seções cilíndricas e a área da seção cilíndrica, integrando, dá o volume do sólido. Essa é a fórmula que deve ficar. Então, vejamos. Vamos lá. Exercício agora, aplicação. Quanto tempo aí? Encerra, começa outra.